Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 7 horas da noite. Reprisa sexta-feira, às 15h30. E passa em Portugal domingo também, não é isso? À noite. À noite. Um abraço para Portugal, queridos. Como é bom a gente falar com Portugal, esse país tão abençoado, né? Que nós amamos tanto. Nossa Senhora de Fátima, não é à toa que eu nasci no dia dela, é 13 de maio que eu nasci. Um beijo bem grande aos nossos irmãos de Portugal. Tudo bem, dona Márcia Regina? Tudo bem. Gente, olha o nome dela, ó. Márcia Regina Silva D'Angelo Brás Correia Gonzalez Almeida Silva. Não, só vai até o Correia, já está aumentando mais. Márcia né? Regina Silva D'Angelo Brás Brás Correia. Correia, pronto, já tá bom, né? Tem Gonzalez. Não tem Gonzalez. Gonzalez é Só da na avó. veia. Ah, às vezes tem Gonzalez da veia. Fala que espanhol é muito brava, a vovó era brava, espanhola, né? é brava. Uma cordeira. Mas, bem, essa sua camiseta é maravilhosa. Você gostou? Eu gostei, olha, deixa eu ler para o povo que Lê tá em pra casa. mim, eu não tô lendo. Rezo por você. Você reza por mim. E Deus age em nós. Achei linda Coisa essa camiseta. muito romântica, Achei né? demais. E eu gostei muito, a malha muito boa. Olha, eu emagreci 7,8 kg quando eu botei essa camisa. Acredita? Na TV, Eu né? não pesei, eu não pesei, mas o pessoal gosta preto, né? Porque Emagrece. emagrece. O tema nosso de hoje é o seguinte: não silencie a verdade, supere os seus medos. É Bom isso tema, mesmo. legal esse E tema. se a pessoa quiser participar do nosso programa, vamos dizer, ela tem um testemunho bem bonito para dar sobre família, sobre relacionamento, ela pode mandar para nós um e-mail. Olha, você manda um e-mail para minha.família@cançãonova.com. Isso mesmo. Família. Família@cançãonova.com. E você manda, ó, minha história é essa, conta a sua história. Aí a diretora vai, né, conversar com você e tal, bem direitinho, né? Tal. mesmo. Que nem uma vez no rádio, o pessoal, o rapaz fazendo um programa da Canção Nova, e a senhora falou, olha, e aí, falando sobre o amor, sobre a alegria, da família. Não, olha o seguinte, só que é o seguinte, eu não gosto muito da minha irmã. Eu vou pegar, eu vou meter na cara dela. Aí No ar, ao vivo, não pode. Não pode ser assim. Aí, se for, ó, Gente, UFC, assim, não pode, não pode. Mas tem uma frase do Padre Jonas. Frase do Padre Jonas. Este é o tempo privilegiado que Deus está de braços abertos esperando por você. Tá vendo? Quem está conosco, olha só, é o Márcio e a Angélica. Vocês são de Sorocaba, é isso? Que bom Isso, que estão Sorocaba. conosco. Que bom. Você é de, assim, vocês se casaram há quanto tempo? Vocês têm a Micaela que está aqui conosco, né? Conta para nós um pouquinho. Falo. Pode falar. Nós somos casados há 13 anos, né? Nós temos a Micaela aqui, que está com a gente, 9 aninhos, ela tem. O Samuel tem 1 ano e 8 meses. Ele está dormindo agora. Ah, tá dormindo. Que bom. E vocês se conheceram onde, Márcio? Nós nos conhecemos em São Paulo. Nós somos de São Paulo. Nós nos conhecemos na Fraternidade Missionário Caminho, do Padre Gilson Sobreiro. Nós nos conhecemos lá. Que benção, né? Muitas comunidades boas, né, minha gente? Tem muita gente boa, né? E você conhece o Marco Patrocínio? Ele sempre patrocina a gente. Gente boa, São irmão. amigos dele. Um abraço. Somos. O Marcos Patrocínio veio primeiro no programa, foi um maravilhoso testemunho dele, é maravilhoso, né? Com a Kátia, com os filhos. Depois dele começou a enviar os casais aqui para nós, né? Um abraço, Marcos. Deus te abençoe, querido. Vamos nos ver logo, hein, Marcos? Um abração para você. E vocês, aqui, a história de vocês, a produção está falando que vocês casaram somente no civil. Quanto tempo ficaram casados no civil? Então, nós casamos, ficamos 3 anos casados no civil, né? Nós estávamos afastados de Deus quando a gente casou, né? Afastados da igreja. E aí, quando a gente voltou, a gente resolveu aí, oficializar no matrimônio. E como é que foi essa fase da vida de vocês? Essa fase foi uma fase de crescimento profissional nosso, né? Nós crescemos, nós nos casamos, né, somente no civil, e nós começamos a crescer profissionalmente. E isso foi nos afastando de Deus, né? Foi nos afastando de Deus. Trabalha com o quê? Na época eu trabalhava com contabilidade, né? Na época eu trabalhava na área contábil de uma multinacional.
E a Angélica trabalhava numa empresa de construção civil, né, como Era técnica pedreira? de edificações. É. Não. Não, era técnica de edificações na época e Olha. cursava engenharia civil. Nossa. Mas assim, a gente se conheceu, apesar de a gente se conhecer na comunidade, É isso que eu ia né? perguntar, porque vocês se conheceram no ambiente católico, cristão, né? Sim, nós conhecemos na comunidade, porém eu era muito novinha ainda, eu tinha 14 anos na época, e depois eu fui embora morar no interior. Nessa época a gente não namorava ainda, né? Na época ele namorava uma amiga minha da comunidade também, nunca tinha olhado para ele. E aí quando eu fui embora para Tatuí, depois eu acabei me afastando, né? Por essa mudança, eu acabei me afastando de Deus, afastando da igreja, e nesse período ele também acabou se afastando, né? Contei um pouquinho. Exatamente. Logo que eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade e fui me afastando aos poucos, né? Foi aos poucos, não foi de uma hora para, não foi do dia para a noite. Aos poucos eu fui me afastando de Deus, né? Fui me afastando de Deus, ia beber com os amigos nos bares próximo à faculdade, depois veio drogas, enfim. É, essa fase da faculdade é um desespero para as mães, falar para vocês de verdade. É muito bom, lógico, o jovem, o adolescente entrar na faculdade, mas como, às vezes, alguns critérios, alguns valores que a gente coloca, como se perde na faculdade? Por que será isso, Márcio? Na faculdade você se encontra muito, com muita facilidade isso, né? E as pessoas que ali estão, muitas delas, elas estão buscando isso, infelizmente. Infelizmente, se você não tiver uma fé estruturada, uma psique estruturada, você acaba indo junto com os outros. Olha só. A influência, né? Exatamente, a E influência. você fez faculdade, como é que foi? Então, para mim foi mais tranquilo, né? Eu fui mais centrada, assim, né? Mas a gente, como eu disse, a gente acabou se afastando e quando a gente se reencontrou e começou a namorar, a gente estava longe de Deus, longe da igreja, né? Começamos a namorar à distâncias. Eu morava em Tatuí, ele em São Paulo. E a gente se reencontrou na época pelo Orkut, na época, Faz MSN. tempo, Na MSN, a gente se comunicava e ali a gente começou a namorar. E aí, nessa época, eu trabalhava, comecei a estudar e trabalhava na área da construção civil, mas eu era mais focada. O meu negócio era, eu queria me formar, eu estava focada naquela fase da minha carreira, assim, então eu era muito centrada nessa questão. Então, naquele momento, meu foco era esse, né? Porém, eu já estava afastada ali de Deus. E aí a questão de juntar os panos, juntar as panelas, como é que foi? Sem casar? Eu tinha me mudado para Indaiatuba, né? Tinha saído de São Paulo por uma proposta da empresa que eu trabalhava, então eu saí da casa da minha mãe e fui morar sozinho em Indaiatuba. E a Angélica já tinha saído da casa da mãe dela também para ir morar em Tapetininga, né? Por questão de trabalho também. E a Angélica, a obra onde ela trabalhava acabou e ela ia para outro lugar e ela não quis ir. E eu falei para ela, então vem morar comigo, né? Nós nos casamos no civil, né? Para formalizar e aí você vem morar comigo. Foi dessa forma. olha só. Sim, aí como eu trabalhava em construção civil, tinha essa questão de estar em período de obra e quando acabava, né, aí você tinha que ir para outro lugar, tal. E eu não quis ir ir ficar sozinha, não quis ir voltar para casa da minha mãe, a gente acabou indo morar junto daí lá em Indaiatuba, né? E 3 anos, e depois, como é que foi? Então, aí no começo estava tudo fluindo, né? A gente casou no civil, foi morar junto, ele estava trabalhando, eu estava trabalhando, estudando, a coisa estava caminhando, né? Até então. E aí depois de um tempo, né, o Márcio começou a adoecer. Né? Você quer contar essa parte? Eu comecei a adoecer, né? Eu tinha crises de vômitos. Eu cheguei a ficar 15 dias internado no hospital só no soro, vomitando. E aí, a partir do momento que eu fui mandado embora dessa empresa que eu trabalhava, lá em Indaiatuba, aí eu caí em depressão. Uma depressão profunda, profunda. Não tinha forças nenhuma para levantar da cama. Nenhuma. E a Angélica trabalhava, eu ficava o dia inteiro sozinho em casa, e ali eu fui cada vez mais me afundando, né? Por causa da depressão e também por causa do uso de drogas. Ah, então você não usou só lá na faculdade, você continuou? Sim, continuei. Ah, entendi.
É. E mesmo na depressão, você dá um jeitinho de achar a droga. Consegui. Sim, dava um jeitinho. Como é que foi essa fase, querido? Então, nesse período, eu não sabia que ele usava droga. A gente Vocês estavam juntos 3, mas estavam não juntos, sabia? eu não sabia. Ele usava escondido, né? E desde a época do nosso namoro, ele já utilizava, porém eu nunca tinha percebido. Porque eu não via efeitos, não via, né, sinais. E eu só via que a única coisa que eu observava, que me incomodava, é que ele bebia muito. Isso eu notava, eu reclamava, eu falava que era exagerado, né? Mas a da questão da droga eu não sabia. Então ele começou a entrar na depressão, né, por conta do uso de droga, de álcool, né? E eu não percebia porque eu estava, como eu disse, naquela época eu estava focada na profissão. Eu trabalhava muito, entrava cedo, saía tarde, ia para a faculdade. Então assim, apesar da gente viver junto, a gente não tinha eu não conseguia observar os detalhes, né? Não percebia, né, essas nuances. Então eu nunca percebi, nunca notei que ele usava droga, né? E aí veio esse período a qual ele entrou em depressão, que ele começou a ficar doente, né? Primeiro, como ele falou, ele teve várias crises, levava no hospital, voltava para casa. E aí os médicos, até então a gente não sabia que era emocional, porque eu levava ele no médico, os médicos faziam um monte de exame, ele ficava internado dias no hospital e tomando medicamento e por mais que ele tomasse medicamento, não cessava a crise de vômito, ele continuava vomitando. E ele fazia exames, e os exames não acusavam nada, e os médicos falavam, a gente não sabe o que ele tem. E assim ele ficou durante uns 3 meses. Assim, né? Ele melhorava, ficava uns períodos bem, daqui a pouco voltava, e a gente sem saber o que estava acontecendo. Até que um dia eu fui com ele no hospital e apareceu um médico abençoado lá e falou: olha, isso daí que ele está é emocional, isso aí não tem nada físico, isso daí que ele está passando é uma doença emocional. E aí foi que a gente começou a procurar ajuda, a procurar um tratamento, né? Só que aí no meio disso, né, ele doente, ele tinha sido mandado embora, estava só eu trabalhando, e foi assim, questão de uns 2 meses depois que ele tinha sido mandado embora, eu também fui mandada embora. E aí começa que as coisas ruíram assim de vez, porque Vocês não tinham as crianças ainda? não, eram só nós dois. E a gente morava de aluguel, tal. A gente morava em Indaiatuba. E quando eu fui mandada embora, a gente não tinha mais nenhuma renda. E eu fui mandada embora, a empresa que eu trabalhava, ela estava entrando em falência, mandou um monte de gente embora e não pagou nada. Então eu fui mandada embora ainda de mãos vazias, assim, eu não consegui receber fundo de garantia, seguro-desemprego. Então foi uma coisa assim muito rápida. Ele adoeceu, ele foi mandado embora, ele piorou. Depois eu fui mandada embora, não recebi nada, e aí tudo ruiu, assim, né? A gente teve que devolver a nossa casa, porque a gente não tinha mais condições de pagar aluguel. Eu tive que parar a faculdade, aí foi que a gente foi morar com a minha irmã nesse período. Minha irmã morava lá e a gente acabou indo ficar com ela durante esse período. Nossa Senhora, né? E durante esse período que você estava internado, mesmo assim, não tinha como usar droga, né? Porque você tinha esses vômitos, tinha isso, os médicos, um falou que era emocional, mas o que você sentia assim? Enquanto eu estava no hospital, eu não tinha forças nenhuma para fazer nada, porque eu não parava de vomitar, não parava. Era incrível. Foram 15 dias no hospital vomitando somente no soro, somente no soro. Então, não buscava droga, mas quando eu tinha alta, que eu me recuperava um pouco, eu já ia atrás de novo da droga. Certo, nós vamos dar uma paradinha agora? Pequeno intervalo e voltamos já com essa história, gente. Vamos lá. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, com o casal Márcio e Angélica e a Micaela, lá de Sorocaba, bela cidade de Sorocaba, né? Bonita cidade de Sorocaba. Um grande abraço para nossos queridos amigos, ao padre Flávio, do Santuário São Judas Tadeu, linda igreja, né? Que igreja mais bonita. Qual igreja vocês estão? Você falou? Nós somos da Nossa Senhora Rainha da Paz. Nossa Senhora Rainha da Paz, também um abraço aí para Sorocaba, bela cidade, onde tem o BOSS, né? Banco de Óleos Sorocaba, que é referência no Brasil inteiro. Minha gente, você pode nos ajudar pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com.
pix.doação@cançãonova.com. Esse é o nosso Pix. Quem é da família, quem nunca parou de ajudar a gente, Deus abençoe. Quem está ouvindo agora, comece a ajudar. Muito obrigado a você que persevera. Gente que é fiel, né? Chove, tiro, facada, e incêndio, e pau, tá firme a Canção Nova. Gente que é Maria vai com as outras, o Mário vai com os outros, aí de repente some, porque, não sei o que falaram, não sei o que lá, não sei o que lá. Tinha uma tia, olha, falaram de vocês, sabia? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí falaram não sei o que lá. Ai, meu Deus. Não sei o que lá. Deixa eu falar, gente. Vamos ficar firmes, graças a Deus aí. Você viu o padre Wagner e o padre Roger Luiz contando para nós que aquele processo do Ministério Público encerrou. Graças Foi a Deus. feito o acordo, está tudo na paz, tá vendo? E a Canção Nova saiu mais forte ainda. O bem venceu, graças a Deus. E vamos em frente evangelizar, que é isso que importa, tá bom? Agora tem uma frase muito bonita do Padre Jonas. Posso ler? Pode ler. Posso ler? Deus não desistiu de mim, Ele me esperou. Eu gosto tanto, porque Deus espera a gente de verdade. Espera. Ele não desiste da Não gente. desiste. E não desistiu de você, né, Márcio? Não desistiu. O Márcio, ele estava contando para nós, nesse último, no bloco anterior, né? Estava falando para Sem emprego, sem saúde, sem casa. E aí eu E aí? perguntei para você sobre essa questão da droga. Aí você falou assim, que você ficava internado, mas... Isso, quando eu saía do hospital, que melhorava, retornava a usar droga. Meu Deus. Retornava. Porque ele ficava em períodos, né? Ele ficava um período ruim, ficava doente e ficava no hospital, ou às vezes em casa mesmo. Ele ia para o hospital, tomava medicamento e mandavam para casa, porque não tinha, teoricamente, não tinha nada, né? E aí, nesses períodos de idas e vindas, ele continuava. E se você sem saber? E eu sem saber de nada ainda. E aí, Márcio? E aí, logo quando a gente foi entregar a casa, aí eu fui pintar a casa, né? E ela na casa da irmã dela, e eu fiquei sozinho na casa. E nesses dias ali pintando a casa, né? Durante a noite, eu comecei a utilizar drogas e eu senti um vazio muito grande dentro de mim naquela noite. Eu estava usando droga, bebendo, e eu tomava medicamento ainda. Nossa Eu tomava Senhora. medicamento. Água tarja raiz preta. ali junto, água Água raiz raiz junto. Maria! Tomava Nossa tudo Senhora, junto parece ali. cheiro forte. E uma dessas noites lá pintando a casa, né? Eu me deparei comigo mesmo e eu senti um vazio tão grande, uma dor tão grande. E eu pensei assim comigo, eu falei assim, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. E ali naquele momento eu decidi tirar minha vida. Eu decidi tirar minha vida e estava usando droga e peguei os remédios que tinha, tomei tudo com álcool, né, que eu estava tomando ali cerveja, tomei tudo com álcool e aí comecei a passar mal. E por alguns segundos ali eu me lembrei de Deus, né? Veio algo assim dentro de mim e eu me lembrei de Deus. Eu peguei meu carro, não sei como eu cheguei no hospital, eu também não me lembro, não me recordo. A única cena que eu me recordo é eu parando o carro na porta do hospital, era uma escada, e tinha um segurança, era de madrugada, já tinha um segurança na porta, e eu abri a porta do carro e disse para ele, me ajuda, por favor. E aí ele desceu, ele veio me ajudar, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tentei tirar minha vida. Aí ele já entrou comigo para o hospital, e eu não me lembro mais nada, né, do hospital ali. E aí me encaminharam para o CAPS de Indaiatuba. Acordei no CAPS, né? O que é o CAPS? Explica para quem está em casa. O CAPS, como que é? Você sabe, uma a nomenclatura é uma sigla. sigla. É o apoio apoio a dependentes, né? A pessoas que... Centro de apoio. É para a saúde mental, né? Pessoas com distúrbios mentais, tal, eles encaminham para lá. Aí você foi para lá e como é que foi? E aí eu fiquei lá, não podia sair de lá. Aí minha irmã foi buscar ele lá, né? E a gente não, eu tava, como ele falou, eu estava na casa da minha irmã, porque ele estava terminando lá de pintar a casa, porque a gente ia devolver, né? E aí minha irmã foi buscar ele. No hospital ou no? No CAPS. Okay. E assinou autorização e trouxe ele para casa, né? E ele ficou lá com a gente. E aí que, né, caiu aquela ficha, né, da gravidade da situação, né, do quanto ele estava doente, né? Porque, assim, na verdade, antes dessa cena acontecer, eu já tinha voltado a orar.
eu já tinha voltado a buscar a Deus, porque foi o momento que eu me vi sem nada, né? Foi o momento que todas as minhas bases elas ruíram, né? Eu perdi meu esposo doente, não tinha mais minha casa, não tinha mais emprego, não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Literalmente, assim, não tinha mais nada. E sem nada em mãos, assim, bateu aquele desespero, né? Sem saber, eu era nova ainda, né? Tinha ali 22 anos, Nossa, 22 aninhos, 23. E me vi sem chão, assim, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da vida. E foi quando eu comecei a voltar a buscar a Deus, comecei a voltar a orar, né? Eu lembrava do tempo que eu ia para a igreja e o tempo que eu falei, eu tenho um Deus, e aí eu fui buscá-lo. E aí foi quando eu comecei a rezar. Comecei a assistir Canção Nova também nessa época, né? Me ajudou muito nesse período, tá, né? As orações, os programas, as meditações da palavra. E foi isso que foi me fortalecendo ali. Então, quando aconteceu essa situação com ele, da tentativa de suicídio, eu já estava me apegando a Deus, né? Eu já tinha me aproximado. E já estava em oração por ele, eu já estava rezando por ele. Mas aí foi aquele susto, aquele impacto de, poxa, ele chegou ao ponto de não querer mais viver. Isso para mim foi um susto muito grande, isso foi algo muito, muito forte, né? E fez eu querer, né? Aí eu comecei a me movimentar em questão de querer ajudá-lo, de querer tirar ele dessa situação, de querer buscar informação, né, sobre depressão, sobre o que era depressão, sobre o que eu podia fazer para ajudar ele, porque até então para mim era novidade, não sabia por que ele estava assim, eu não conseguia entender por que ele estava assim, até então eu não sabia ainda da droga, né, então eu não conseguia entender o que leva uma pessoa a querer desistir da vida, né, o que levou ele a chegar a esse ponto. E então foi esse momento aí dessa tentativa de suicídio aí que fez eu voltar o olhar para ele ali de preciso fazer alguma coisa. Passou pela sua cabeça um momento, você foi aconselhada a deixar ele, a abandonar? Sim. Passou na cabeça ou Os alguém dois. falou? Duas coisas? As Eu duas vi coisas? pessoas falando, o Márcio não tem jeito, né? O Márcio não quer nada ele. com nada. Porque ele, assim, a gente tentava ajudar ele, não só eu, outras pessoas também, mas ele não queria ajuda. Eu falei para vocês que eu já estava voltando para Deus, já estava voltando a orar, eu chamava ele para ir à missa, eu chamava ele para rezar, e ele não queria, né? Ele recusava. E ajuda, né, um tratamento, ele também não queria. Então, dava a parecer que ele não quer sair dessa, né? Ele se entregou, ele desistiu. E aí eu ouvi pessoas falando, né, que o que você vai fazer agora, né? O que você vai fazer com ele desse jeito, né? E eu fiquei, né? O que eu vou fazer agora? Porque eu também como eu falei, era muito nova ainda e tinha que seguir minha vida. Eu tinha que procurar um trabalho, eu tinha que começar a trabalhar de novo, me sustentar. Eu já tinha saído da casa dos meus pais e nós éramos casados, né? Então veio esse pensamento, assim, em alguns momentos de eu não sei o que fazer, né? Eu vou deixá-lo e vou tentar me levantar, porque eu também estava destruída. Eu estava muito fragilizada. Eu não cheguei a entrar numa depressão, mas eu fiquei muito fragilizada emocionalmente, porque eu perdi tudo que eu tinha, tudo que eu tinha apoio, né? Trabalho, dinheiro, casa, E casamento, até o marido, né? tudo. A pessoa a qual eu né? Estava ali, meu companheiro, meu parceiro. Ruiu tudo. Então, eu estava muito fragilizada também emocionalmente. Você, Né? você sentiu isso, Márcio? Que ela tinha pensado, acho que eu falar para você que vontade de separar? Falar em separar, ela não falou, né? Mas teve um final de ano que ela falou, olha, fica aí na casa da sua mãe que eu vou passar aqui com a minha família para me pensar, para a gente refletir. Mas ela não falou que ia separar. Pode falar. Porque nesse dia eu tinha arrumado, aí eu consegui arrumar um emprego em Sorocaba. É aí que a gente muda para lá. Morando em Indaiatuba, eu arrumei um emprego em Sorocaba e eu ia e voltava todo dia. E eu estava assim devastada, né? Porque eu estava voltando para trabalhar, né? Tentando reestruturar a vida.
E ele doente, péssimo, assim, sem mesmo, às vezes, o Márcio não levantava da cama, ele não queria levantar da cama. E, assim, eu não tinha forças assim, para trabalhar, porque aí eu comecei a ficar adoecer, né? Porque eu não conseguia, não tinha mais força nem para trabalhar, porque eu estava tão fragilizada por conta da situação dele. Né? E foi quando eu falei, eu preciso pensar, eu preciso me reestruturar. Né? Eu falei para ele, fica na casa da sua mãe um tempo. Eu não falei, vamos nos separar, né? Mas eu falei, fica lá, eu estava voltando a trabalhar, eu vou procurar casa em Sorocaba, e aí eu vou mudar para lá, a hora que eu estiver me organizando lá, você vai para lá. Porque ele estava doente no nível de cuidado, né? Mas aí acabou que ele foi junto. Como é que foi, Márcio? Conta para nós. Essa fase. Aí acabamos mudando para Sorocaba, né? E ela foi, eu não queria que eu fosse, mas eu fui. Eu fui junto com a mudança. Fui e fiquei. Mas aí lá em Sorocaba, chegando lá em Sorocaba, nós encontramos uma casa e eu continuei nessa vida, infelizmente, né? E ela sem saber ainda de nada. E eu desempregado ali ainda, né? Com depressão e na mesma vida. Na mesma vida. Não mudou nada. Um belo dia, a Angélica chegou mais cedo em casa. Né? Na realidade, ela veio buscar um documento em casa, na hora do almoço dela. Quer falar a sua parte, essa história? Eu estava trabalhando até então, eu tinha mudado para Sorocaba, e eles ficavam sozinhos em casa, e geralmente eu chegava em casa, ele estava deitado. Eu saía para trabalhar, ele estava deitado na cama, e eu voltava, ele estava deitado. Né? Ele ficava ali o dia inteiro deitado, não fazia nada ali, né, na casa. Nessa fase eu já estava, como eu falei, eu já tinha me aproximado de Deus, eu já tinha retomado a ir para a missa, eu já estava, às vezes, em grupo de oração, e sempre chamando ele para ir junto, né? E às vezes ele chegou até a ir algumas vezes, né, mas não conseguia sair daquela situação. E eu já estava em oração ali por ele, entregando ele a Deus, pedindo muito, né? E aí foi esse dia que eu cheguei em casa, fui procurar um documento no carro, e aí eu encontrei um papelote de cocaína. Encontrei né, um saquinho cheio de papelote. E aí eu falei, o que é isso? Aí foi que me abriu os olhos, assim, parece que aí tudo fez sentido, né? Na hora caiu a venda dos olhos, assim, eu não acredito que o Márcio usou droga. Né? E aí eu fui lá dentro, ele estava dentro de casa, eu estava na garagem, eu entrei e falei, Márcio, o que é isso? E aí ele falou, não é meu, não é meu. Eu falei, como não é seu? Está no nosso carro, não é meu, é seu, né? E ali ele negando, eu joguei no chão, né? Pisei assim, fiquei muito brava ali, a gente brigou, a gente discutiu. E eu falei, eu não acredito que você me enganou esse tempo todo, você nunca me contou sobre isso, eu aqui tentando te ajudar a melhorar, a se recuperar, me desgastando, e você, né, escondendo isso de mim. Então eu fiquei muito, muito chateada, porque assim, ele estava tomando um remédio psiquiátrico, ele estava tentando um tratamento, porém não tinha eficácia por causa da droga. E então eu fiquei muito chateada ali, foi uma dor assim muito grande. Acho que de todos os momentos que a gente viveu, aquele ali foi o que mais me doeu, sabe? Porque eu me senti enganada e eu senti ali né, mais perdida ainda do que eu já estava. E aí entrou dentro do banheiro e ele falou assim, minha vida não faz mais sentido, eu vou tirar minha vida. De novo. Ele Meu falou, Deus. né? Mais uma vez. Ele falou assim, eu desisto, eu não aguento mais essa dor, eu só causo mal para os outros, eu estou machucando você. Ele falou alguma coisa nesse sentido. E eu ali exausta, eu estava exausta, assim, estava também só pela misericórdia de Deus, assim, me sustentando mesmo em Deus. Ali eu já estava ali me sustentando em Deus. Porque eu já estava muito, muito fragilizada de toda aquela situação, porque ali já fazia quase que um ano, né, que a gente estava que ele estava com esse quadro depressivo, assim. E aí eu já, sem saber o que fazer, ele entrou no banheiro, eu falei, eu peguei e empurrei a porta, eu falei, não, você não vai fazer nada. Né, ele ameaçou se matar. E eu entrei no banheiro, ele se jogou ali no chão, chorando, né, e aí eu sentei no chão do lado dele, assim, coloquei a cabeça dele no meu colo.
E aí eu fiz uma oração, assim, que acho que foi a oração mais sincera da minha vida, assim, mais profunda. E aí eu fiz uma oração à Nossa Senhora. Eu falei, olha, mãe, eu ouvi dizer que, que a senhora resolve aí os casos, né, urgentes aí, as situações mais complicadas. Falei, olha, mãe, eu não sei mais o que fazer com o Márcio. Falei, eu chorando ali, com ele no colo, a cena era Falando essa, em voz alta? em voz alta. Voz alta, para Sim, ele. Você escutei escutou tudo. tudo. Sim. Eu estava sentada no chão do banheiro, ele deitado no meu colo, eu chorando, e eu falei, mãe, eu não aguento mais. Eu falei, eu estou no meu limite, eu não tenho mais forças, para continuar com o Márcio nessas condições. Eu falei desse jeito, né? Eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer com ele, eu já fiz tudo que eu podia, ele é problema seu. Jogou no colo da mãe. meu Joguei Deus no do colo céu. de Nossa Senhora. Falei, ó, faz alguma coisa com ele, porque eu não aguento mais. Essas foram minhas palavras, assim, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Foi tudo que eu podia fazer por ele, eu já fiz. E aí, acho que essa oração também tocou o coração do Márcio, assim, porque o Márcio tinha uma história com Deus. Ele estava afastado, mas ele tem, antes, né, dele se afastar, da gente namorar, da nossa história em si, né, ele teve um encontro pessoal com Deus, ele tinha também, né, essa relação. Isso tocou ali também profundamente ele, né, essa oração. Muito bem. Então você rezou para Nossa Senhora, falou, ó, resolve esse BO para mim aqui no meu limite. Vamos ver no terceiro bloco o que aconteceu depois dessa oração. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Quem está conosco hoje é o Márcio e a Angélica, eles são de Sorocaba, estão nos contando a sua história. Gente, o tema é não silencie a verdade, supere seus medos. Nós estamos eles estão contando seu testemunho e estão bem no momento em que a Angélica, ela joga a toalha no chão, literalmente, ela vai dentro do banheiro, joga a toalha no chão e fala assim, olha, Maria, eu não consigo mais nada, né? A Angélica falou isso. E rezou por você, né, Márcio? E como é que foi? Conta para nós essa oração, que efeito ela teve dentro do seu coração? Foi um efeito muito forte. Foi um efeito muito forte que, a partir daquele momento ali, né, eu comecei a buscar com ela a Deus. A gente começou a participar de um grupo de oração que tinha lá em Sorocaba, com a Reinaldo e com o Reinaldo. Ah, Queridos. sim, queridos. Um abraço, Reinaldo, queridos do nosso coração, a gente ama tanto vocês, para a nossa história, Canção Nova, o Reinaldo e a Reinalda. Um beijo, meus queridos, Deus abençoe. E eu esqueci de falar a frase do Padre Jonas, que tem tudo a ver com o que ele está falando. Frase para Jonas. Aí, Jesus te perdoa, te acolhe, te dá vestes novas, coloca em seu dedo um anel e sandália em seus pés. olha só, é isso, né, Márcio? É exatamente Aí você foi isso. nesse grupo de oração com a Reinaldo e o Reinaldo. Exatamente. Aí conheci o Agapiterapia. E aí, naquela época, eu não tinha dinheiro. Eu conversei com a Reinalda e perguntei se podia fazer. Ela disse que sim, e eu fiz o Agapiterapia. E a partir dali, eu comecei a ir à missa diariamente. Só antes, um momento, você falou que tentou suicídio uma vez, tentou, depois dessa conversa, tentou suicídio de novo ou foi antes? Foi nessa Foi conversa. nessa conversa que ele se Nessa jogou no conversa do banheiro. Nesse dia eu Ele não chegou a tentar suicídio, ele Entendi. ameaçou, né? Ele entendi. falou, né? Entendi. Que queria, tinha mais sentido, né? Sim, não tinha mais sentido. Aí fez a terapia. Fiz a agapiterapia e comecei a ir à missa diária, né? E começamos a participar do grupo de oração próximo à nossa casa ali também. E aí a gente viu que a gente precisava casar. Ah, Nós vimos que nós precisávamos casar. Estava quanto tempo juntos já, nessa época? 3 anos. 3 anos. Isso, 3 anos. E aí a gente viu que a gente precisava nos casar e os dois estavam desempregados. Né? E ali caminhando, firme e forte, na luta, né? Todos os dias, comungando, né? Foi o que me sustentou, né? O que me sustenta até hoje. Então, né? Comecei a ir à missa diária, e sem trabalho os dois, e nós decidimos nos casar. E aí nós buscamos o padre lá da nossa paróquia, né? E eu fui atrás dele e falei, padre, eu quero casar. Nessa época eu participava de outra paróquia lá em Sorocaba, que é a Santa Maria Madalena. Como chama o padre? Era o padre de lá na época, era o padre Evandro.
É o padre-chefe, o Masterchef. Ele tá onde? Ah, é o Masterchef? É, o Padre padre Evandro. Masterchef. Vem em casa para cozinhar para nós um pouco. Ele tá onde agora, Padre Hoje ele Evandro? está onde? Ele está em Sorocaba, em outra paróquia, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Padre Evandro, um abraço, meu querido. E aí eu fui conversar com ele e falei, padre, eu quero me casar, porém eu não tenho dinheiro para me casar. Ele olhou assim para mim, você quer casar amanhã? Olha, Você quer casar amanhã? Eu te caso amanhã. Eu falei, não, padre, assim não, né? Eu queria preparar alguma coisa, não chique, mas alguma coisa para ficar na memória, né? Toda mulher tem um sonho de casar, entrar na igreja com o pai, de véu, com vestido, e eu queria tentar proporcionar isso para a Angélica. E aí foi, a partir disso, antes disso, na verdade, a gente já, Deus, assim, ele agiu com a sua providência na nossa vida de uma maneira, assim, sobrenatural mesmo, fantástica, né? Até na época eu li aquele livro do Monsenhor Jonas, Considerai como crescem os lírios, né? E a gente rezava, todo o grupo de oração, todo lugar que a gente ia, o Senhor dava aquela palavra dos lírios para nós, né? E o Senhor falava, vocês vão ter que aprender a viver de providência, vocês vão ter que aprender a confiar em mim, para depois vocês terem as coisas de volta. Porque a gente tinha uma vida muito estável financeiramente antes, Márcio ganhava bem, eu também. E aí a gente ficou os dois sem nada. Né? Porque mesmo depois que eu estava em Sorocaba, que eu estava trabalhando, eu tive que sair desse emprego que eu estava lá. E aí Deus começou a agir com a sua providência na nossa vida, assim, em tudo, né? Não faltava nada, assim, a gente, no dia a dia, Deus ia mostrando, ia dando seus sinais ali. E o nosso casamento foi uma dessas, né? A gente queria casar e eu falei para o Senhor, né? Falei, não quero casar de qualquer jeito, eu quero casar com tudo que eu tenho direito. E aí o Senhor falou, né? Coloca o pé que eu coloco o chão. E a gente foi, né? Ele falou com o padre autorizou, e foi 30 dias. Isso aconteceu em dezembro. Conversou com o padre, 30 dias depois está casando. 30 dias depois. Aí, em janeiro, 25 de janeiro, a gente organizou o casamento em 30 dias. E sem R$1 no bolso, desempregado. Os dois desempregados. Porque eu e ele estavam desempregados e sem R$1. E aí a gente começou, né, os preparativos e em oração. Assim, e agora eu preciso de um vestido, e o Senhor providenciava o vestido. A gente precisa de tal coisa, precisa do lugar para fazer a festa, e aí a gente, um padrinho nosso pagou uma parte, outro pagou outra parte, e assim Deus foi fazendo. A gente teve o nosso casamento com tudo. Com vestido, com flores, tivemos festa, churrasco. Oh, Teve que delícia. tudo que a gente tinha direito, assim. você né? foi, Micaela? Não. Não tava lá. Você não estava lá ainda. Vai chegar depois, né, Micaela? Ela veio um pouquinho depois. E aí Deus providenciou ali, a gente fez um casamento muito bonito, né? Foi muito emocionante, porque a gente até então estava sem comungar. E o padre era o Masterchef ainda? Não, foi o padre Masterchef que fez o casamento? Foi ele que fez o casamento. Aí, ele padre celebrou o Evandro. casamento. E aí Deus foi mostrando assim a sua providência a cada dia ali, no nosso dia a dia, né? Tanto nas nossas coisas diárias, quanto ali no nosso matrimônio. E aí a gente casou em janeiro, né? Fevereiro, março, o Márcio arrumou um emprego. Foi um mês depois também, casamos no finalzinho de janeiro. E ele já estava ali 2 anos, né, desempregado. 2 anos desempregado. E a gente oficializou, a gente casou na igreja. Um mês depois ele arrumou um Você trabalho. sentiu que você entrou na bênção quando casou, Márcio? Sim, entrei. Olha. Foi maravilhoso. E eu fui fazer entrevista neste lugar, onde que eu voltei a trabalhar, lá em Sorocaba. E eu fui com uma perspectiva, né? E fiz a entrevista, voltei para casa. A hora que eu cheguei na minha casa, a chefe me ligou, falou assim, você pode voltar aqui? Eu estava tirando a roupa, né? Aí eu falei, claro que posso. Voltei lá. E ela chegou, fez a proposta para mim. E a hora que eu li a proposta, eu cheguei em casa, junto com a Angélica. Eu falei assim para a Angélica, olha, como Deus é bom na nossa vida. Eu esperava algo e é algo totalmente diferente, né? Eu esperava um salário e veio um salário muito maior do que aquilo que eu esperava. Né? E Deus foi nos abençoando dia a dia, desde lá, dia a dia nos abençoando.
Que lindo a história, né? Tá vendo, gente? E nós estávamos um dia numa viagem aí, um senhor do nosso lado, e me viu eu com a Márcia de mão dada, assim, tal, né? Assim, e ele falou, que bonito vocês dois, assim, com mãozinha dada. Aí a gente olhou, pra gente é normal, a gente sempre com mãozinha dada. E assim, né? Tal, botando o dedinho assim. Aí ele falou assim, olha, quer conhecer uma pessoa, você conhece na hora da doença, se ela realmente te ama. Né? O olho cheio d'água, falou assim, eu tive um problema de saúde, fui internado e fiquei muito mal, fiquei lá para morrer. E quando eu fiquei doente, 2 meses na UTI. 2 meses na UTI, quando eu voltei, minha mulher me deixou. Foi embora. Aí entendeu a frase dele, né? Que na hora aquela frase de ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na gordura e na magreza. Chega essa hora, cai no mato, né? Nós semana tivemos uma experiência muito linda com um casal. Nós vamos dar um beijão para eles lá, o Celso Cabrito e a Lourdes. Ela fez uma cirurgia, né? Uma cirurgia grande. E quem é que vai com ela no médico? Toda hora, ao lado dela ali, com todo o trabalho que ele tem, o marido. Bonito isso, né? O seu que faleceu, a dona Rita, seu Carlos, a dona Rita, ela pegou um câncer, dela, né? Ele levou ela lá no hospital, depois acompanhava ela tudo, e foi levar para fazer uma peruca, o cabelo dela caiu. E ficou esperando lá. E o rapaz que ficou assim, olhava ele lá, falou, o senhor vai esperar? Falou, sim. Falou, olha, eu estou espantado, porque os maridos vêm aqui e falam assim, que hora que eu venho buscar ela aí? Como se fosse, e o senhor vai ficar aqui? Falou, vou. Ela é minha namorada, faz 49 anos que é minha namorada, meu amor. O cara ficou tão tocado que deu a peruca para ela, uma peruca caríssima na época, né? Foi um gesto de amor, né? Então você que pensou na hora daquele seu esgotamento, não aguentando mais, entregou para Nossa Senhora, começou então a levantar, você consegue um emprego, né? E aí, como é que foi? Daí para diante. Foi se levantar mesmo, né? Primeiro ele foi se recuperando da depressão, depois a gente casou, né, Casou na igreja, depois ele, né, conseguiu um emprego, aí depois veio a Micaela, e aí quando veio, bênção, tô grávida. Como é que foi quando você souber que estava grávida? Foi a gente ficou muito feliz, assim, né? Mas a gente já estava assim, se reerguendo, então já estava, né, se estruturando aí quando E ela ela é a chegou. primeira neta dos dois lados ou tem mais? Da minha família é a primeira. Nossa, A família do Márcio já tinha. É a princesinha, então. Que benção, hein? E quando ela chegou, como é que foi quando chegou? Nasceu a Micaela, como é que foi? Ah, foi maravilhoso. A primeira vez que eu peguei a Micaela no colo foi uma experiência fantástica, né? Ali eu consegui compreender um pouquinho o amor incondicional de Deus por nós. Quando eu peguei a Micaela no colo. Eu dava a vida por ela, eu dou a vida por ela, pelos meus filhos. É um amor que... A gente tem amor pelo marido, né? Mas o amor pelo filho é algo diferente. Micaela, você tem quantos anos? Tenho 9. Solteira ou casada? Ah, meu Deus. Tenho dos 2. E você tá na escolinha? Sim, Você vai de manhã ou de tarde? de tarde. Tarde. E seu irmão vai também na escolinha, não? Não, Quantos anos ele tem? ele tem 1 ano e não lembro quantos meses. Ah, ele é novinho, Muito né? novo, né, para ir para a escola. E você é feliz com seu pai e com sua mãe? Sim, Você tem o olho do seu pai, né? Olho Clarinho, meu pai é verde. verde. Você é meio verdinho também. Castanho. Muito Que bem. coisa boa, né? E você é feliz com seu pai e com sua mãe? Sim, Que você ama eles? Assim ou assim? Ah, que gostoso. Que beleza, né, gente? É isso. Deus fala assim que a tristeza vem ao anoitecer, Anoitecer, mas a alegria logo vem pelo amanhecer, amanhecer. né? Pode a Se tristeza. eu tivesse passar. desistido, não tinha Micaela. Como é que chama o irmãozinho? Samuel. Samuel, Samuel. nosso Nós netinho. temos um netinho também, Samuel, 4 aninhos, Samuel, nosso jogador de bola,
Tá vendo que benção? Às vezes a gente acha que é mais fácil desistir, né? Mas depois a gente não tem a possibilidade de colher tantos frutos que vêm, né? E você hoje mora em Sorocaba, trabalha em Sorocaba? Sim, moro em Sorocaba, trabalho em Sorocaba. A Angélica mudou profissão. O Minha que causa. você faz hoje? Dessa depressão veio uma nova profissão. Qual é a Hoje eu sou psicanalista, eu trabalho ajudando pessoas a saírem da Olha depressão. que beleza. E você? Mudou. Eu trabalho no financeiro de uma empresa, de uma fábrica. Aham. Olha só que benção. Que legal. Aí, então você que tinha parado a faculdade voltou e mudou. Mudei Deus mudou meu caminho aí, minha direção. Tá vendo, minha gente? Você tem a prática também, né? Não só a teoria, né? Que benção, Deus. Não desista da sua família, não desista. O mundo você arranja outro, vai para lá. Olha só, não tinha Micaela, não tinha Samuel. Tinha nada. Não é verdade? Isso mesmo. E tem a Micaela, tem o Samuel. Graças a Deus. Deus abençoe você, viu, gente? Deus abençoe. Amém. Tudo que você passou hoje, você aplica também na sua profissão, com Deus ainda. Porque é tão bom quando o psicólogo, o psiquiatra, né, o psicanalista tem essa fé, quem embasa a ciência e a fé, aí... Que lindo nosso programa, né? Todo final do programa a gente reza para Nossa Senhora Auxiliadora. Então vamos rezar juntos? Vamos lá. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Levai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Vamos dar a bênção para esse casal e para todos vocês que estão conosco nesse programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, mais uma família salva. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai.